Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Essa semana eu ia recontinuar as obras de psicologia, mas infelizmente, como eu estava preparando conteúdos, mais conteúdos de PHTLS e também os novos conteúdos da parte de informática daqui, aí não deu tempo de eu continuar, porque tá uma zoeira lascada no meu cronograma, porque tem coisas de monografia, tem as aulas, tem a faculdade, tem coisa pra caralho pra resolver. Aí acabou que eu vou ter que esperar um tempo antes de que eu consiga retomar a aula de psicologia, porque vai ser um vídeo a mais que eu vou ter que fazer, e é mais tempo. Enfim, vamos começar a aula de hoje sobre a variação no estado selvagem. Esses aqui são os tópicos, mas provavelmente a gente só vai falar sobre individualidade e seleção inconsciente. Talvez um pouquinho de espécies familiares hoje. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar sobre a seleção inconsciente. Isso aqui foi a primeira ideia de Darwin sobre uma seleção. É até importante antes de começar isso daqui, vamos falar um pouquinho da estrutura. Darwin, ele estava começando a notar algo que acontecia que era contra a teoria de seleção consciente. Ele começou a ver que existiam coisas que evoluíam sem precisar da mão do homem e tipo, existia uma pré-seleção ou até mesmo uma seleção completa sem a mão humana. Darwin começou a perceber isso. Então vamos lá. Ele deu o nome de seleção inconsciente. Vamos lá. Os bons criadores modernos que prosseguem num fim determinado procuram por uma seleção metódica, que é o que eu falei. A mão do homem tentando fazer uma seleção de animais, criar novas castas, sub-raças superiores a todas aquelas que existem no país. Mas há uma outra maneira de seleção muito mais importante, do ponto de vista que nos ocupa. A seleção, que poderia chamar-se inconsciente, tem por móvel o desejo de cada um experimenta em possuir e fazer produzir os melhores indivíduos de cada espécie. Ele começou a perceber que existe algo que estava selecionando. Isso aqui foi na produção. Isso aqui começou numa produção doméstica, tá ok? Aí ele começou a perceber isso, que por mais que os caras lá estavam sendo metódico lá tal, tinha alguma coisa que selecionava lá. Assim, quem quer possuir cães de caça procura naturalmente obter os melhores cães que pode. Em seguida, faz reproduzir os mesmos unicamente sem ter o desejo de modificar a raça de uma maneira permanente e sem mesmo nisso pensar. Todavia, este hábito continuado durante séculos acaba por modificar e por melhorar uma raça qualquer que seja. É além disso, seguindo este processo, mas de uma maneira mais metódica, que Bakewell e Collins chegaram a modificar consideravelmente durante o decurso de sua vida as formas e as qualidades dos seus gados. Então, eles começaram a perceber que existem modificações que não foram eles que tentaram escolher lá de forma metódica. Simplesmente eles estavam evoluindo sem precisar da ajuda. Ou seja, tinha alguma coisa acontecendo. Aí o Darwin começou a notar isso daí. Começou a ver assim e falou, caralho, os caras estão fazendo um processo aqui da maneira mais metódica possível, porém, conforme vão modificando, vai surgindo novas coisas que não eram planejadas. Algumas autoridades muito competentes estão convencidas que o cão perdigueiro descende diretamente do podengo, que as modificações se produziram muito devagar. Então aqui ele já está dizendo uma coisa muito interessante, que a modificação inconsciente ela é algo devagar. Sabe-se que o cão de caça inglês foi consideravelmente modificado durante o último século. Atribui-se como causa principal a essas mudanças o cruzamento com um galgo, mas o que nos importa é que a alteração foi efetuada inconscientemente. Nesse caso aqui, no caso anterior, ele colocou o quê? Bakewell e Collins, fazendo lá as misturas metódicas. Aí se descobriu esse caso aqui, do cão perdigueiro, que saiu pulando a cerca. Não teve uma modificação do homem, vamos dizer assim, mas teve uma alteração inconsciente e foi feita de forma devagar, que gerou um novo tipo. Então, o podengo pulou a cerca com um galgo, e depois de várias puladas de cerca, saiu o meio termo,
que é o perdigueiro. Em miúdos, vamos trocar em miúdos, que seria essa a ideia. Aí, aí vem aquele negócio, então existe o gatoelho, então, já que nessa teoria. Não é bem assim não, porra. Gatoelho. A gente tá falando de cachorro aqui, porra. Não é de gato e coelho não, porra. A ação acumuladora da seleção, quando seja metódica e rapidamente aplicada, ou seja, inconscientemente, lentamente, mas da forma mais eficaz, parece ter sido a maior potência que tem precedido a todas as causas de alteração. Então aqui ele diz que existe uma seleção. Essa daqui é a forma primordial daquilo que vai vir mais lá na frente sobre seleção natural. Aqui existe, ele consegue ver que existe uma ideia de ação acumuladora da seleção dentro da modificação metódica e dentro da modificação inconsciente, que é feito de forma mais lenta. Só que ela é causa que prescinde todas as causas de alteração. Aí a gente tem a individualidade. Pode-se dar o nome de diferentes individuais às diferenças numerosas e ligeiras que se apresentam nos descendentes dos mesmos pais, ou aos que se pode indicar essa causa, porque se observa nos indivíduos da mesma espécie habitando a mesma localidade restrita. Então aqui ele está falando que existem diferenças individuais. Muitas vezes elas estão dentro da mesma localidade. Nem é preciso ir para muito longe para ver essas diferenças individuais. Ninguém pode, de forma alguma, supor que todos os indivíduos da mesma espécie sejam fundidos no mesmo molde. Não, mas hoje em dia tem gente que acha que é assim. Que a biologia mostra que se X é daquele jeito, vai fazer X, Y, Z. Por isso que eu digo aqui, e sempre vou repetir, cuidado com essas fórmulas mágicas aí que os caras vendem. Esse negócio de que a biologia é isso, é aquilo, cuidado. Vocês estão vendo aqui o próprio Darwin falando. Não podemos supor de forma alguma que todos os indivíduos da mesma espécie sejam fundidos no mesmo molde, ou seja, as características biológicas. Então, que diacho eu vou dizer que por causa da biologia alguém vai fazer X, Y, Z? Isso aí é uma fórmula mágica, é pseudagem mesmo. Essas diferenças individuais têm para nós a mais alta importância, porque como cada um pode observar, transmite-se muitas vezes por hereditariedade, demais fornecem também materiais sobre quais pode atuar a seleção natural, acumulando da mesma maneira que o homem acumula, numa direção dada às diferenças individuais desses produtos domésticos. Então vamos lá, vamos comentar sobre isso. Aqui nós temos uma segunda parte falando sobre diferenças que podem ser transmitidas. Ele não está dizendo que vá ser transmitida, mas ele está dizendo que muitas vezes ela vai acontecer hereditariamente. E muitas vezes vai servir como material para a seleção natural. Você lembra dos acumuladores que a gente falou agora há pouco? Então eles podem servir para a seleção. E isso serve para o desenvolvimento dessas diferenças nas próximas gerações. Então esse aqui é um ponto extremamente importante. Porque o que ele fala aqui? Que podem ser transmitidas hereditariamente. Mas esse material ele pode servir também como o quê? Um acumulador que vai dar uma direção de diferenças individuais. É bom lembrar que os naturalistas repugnam sistematicamente admitir que os caracteres principais possam variar. Há, além disso, poucos naturalistas que queiram dar-se ao incômodo de examinar atentamente os órgãos internos importantes e compará-los com os numerosos espécimes pertencendo à mesma espécie. Isso aqui é um ponto interessante, porque o Darwin ele dá uma paulada nos naturalistas da época. Que os naturalistas eles não tinham uma definição de espécie e gênero. Aí, quando era convenção, era espécie. Quando era outra convenção, era gênero. Aí ele disse que tem que olhar os órgãos internos dessas espécies para a gente saber que tipo de evolução teve em cima daquilo dali. E esses casos aqui de polimorfos era algo que para eles era colocado tudo como espécie mesmo. É espécie essa porra, bota-se de qualquer jeito isso daí. Porque era muito difícil catalogar os gêneros polimorfos, que era de um tiquinho, é aquela coisa de tiquinho. Tiquinho de um, tiquinho de outro, aí era tudo da mesma espécie. Aí o Davi disse, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Não. E vocês vão ver aqui na próxima construção das espécies familiares como ele entrelaça essa questão.
Ele mesmo, ele dizia, os naturalistas da minha época tá muito zoeira desse negócio deles aí, de tratar de qualquer jeito as espécies. Existem variações intermediárias, que vocês vão ver mais pra frente, que deram origem a elas. Então eles fazem parte de uma família. Aí os caras, não, isso não é impossível, mano. Não existe esse negócio de intermediário, não, cara. Ele vem com esse caso aqui, ó, do glândula do inseto. Um glândula era um glândula que tinha central, que ele variava dentro de uma mesma espécie. E para os naturalistas da época, isso era impossível, porque órgãos dentro da mesma espécie não podem diferenciar. Não é possível isso acontecer. Então isso aqui foi algo que foi muito estranho para a época. E tanto estranho como também essa questão dos polimorfos, que era o que o Darwin nessa parte aqui estava tentando decifrar. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima a gente já vai começar a falar sobre espécies familiares, que é uma das partes mais ricas que tem dentro do livro do Darwin, que é aquela questão de encontrar o intermediário das espécies. A gente vai tratar muito sobre essa questão aqui. Então até a próxima aí, galera. Valeu.